Oi meninos e meninas, vamos modelar, cortar uma blusa linda. Hoje eu vou fazer com molde e também sem molde. Pega uma peça sua que a gente corta sem molde. Vou ensinar como você coloca uma pence embutida no seu corte apenas com a sua peça, sem estar com a modelagem, tá? Gostou? Deixa um like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Agora vamos lá ver como que faz. Aqui, para quem gosta da modelagem, a gente vai usar uma base de corpinho. Se você não tem, vou deixar na descrição algumas aqui bem fáceis de fazer. Eu já copiei aqui a parte costa e aqui copiei a frente. Então agora a gente vai fazer aqui a parte das costas e depois a gente vem aqui na frente. Apenas entra um aqui e um aqui. Entrei um e um. Refaz a curva, não precisa tirar muito não. E aqui você refaz também a cava. Pode usar régua. Então, a parte costa, eu vou mudar só isso e colocar pence para fazer uma cinturinha na parte de trás. Marca aqui. Trace uma linha reta. A largura da pence, a linha da cintura está mais ou menos aqui. A largura eu vou fazer com 3, 1,5 de cada lado. Termina fininho lá na parte de baixo, na barra. Comprimento para mim já está bom, você confere se o comprimento está bom da sua base. A minha base sempre fica com um comprimento que eu gosto já de usar. Já vou cortar aqui a parte costa. Então, aqui a parte costa. Agora vamos preparar a frente e a manga. Deixa eu tirar aqui o revel. Para quem gosta de modelagem, fazer todo em papel, pode tirar no tecido, né? Mas se você gosta, aí você já vem aqui e copia aqui ombro. Um pouquinho só da cava aqui. E aí você já fica com o revel. Largura do revel aqui de 10 a 12. Revel da parte costa. Então, fica aqui. Na parte da frente, a gente entra 1 e 1, igualzinho fez na parte costa. Refaz a cava. Terminando em nada, bem fininho. Aqui, o decote eu não vou refazer porque eu quero em V. Se você quiser em V, você faz. O tamanho do meu decote vai ficar com 20, daqui a aqui. Aí você vê aí se você quer mais aberto ou mais fechado. Aqui eu fiz reto, mas eu gosto de fazer levemente curvado. Eu venho com a régua aqui, ó, tá um pouquinho só curva.
E aí, já faço isso aqui. Porque fica mais bonito o decote. Agora que eu já fiz o decote, vamos colocar a pence. Desce 10 aqui, marca. E aí eu vou traçar uma linha reta no ponto mais alto do seu busto. Você pega aqui em cima do ombro a fita e vai até a parte mais alta do busto. Vê qual é a altura e coloca daqui a aqui. A altura fica mais ou menos aqui. E aí a distância desta parte frente até aqui, você mede ponto mais alto de um busto ao outro. Pega a metade e coloca daqui a aqui. Apenas a metade, tá? Metade. Daqui a aqui. Aí você marca o ponto. Aí já pode fazer a pence. Trace uma linha reta. Pence com 2. 1 e 1. Tá com margem de vestimenta, quer a roupa ficar um pouquinho mais soltinha. Então, eu vou ter que cortar aqui pra mim poder fechar aquela pence, porque não é esta pence que eu quero, tá? Aqui eu vou cortar aqui, deixar um pouco de papel. E aqui neste 1, eu vou traçar uma linha reta até este ponto. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa daqui que fica mais fácil. Agora, corta aqui e vamos fechar essa pence, que eu não quero esta pence. Corta bem aqui. Não precisa destacar não, tá? Aí vem aqui em cima e corta aqui. Agora você vem, fecha essa pence aqui, ó. Vem, puxa e fecha. Fechei. Passa uma cola ou uma fita. Eu perco as coisas. Aqui trace uma linha reta, ó, para não ficar esse bico aqui, esse torto, você traça uma linha retinha aqui. Por isso que eu deixei sobra aqui de papel. Vendo como fica? Deixa eu pôr mais uma fita aqui. Corta esse excesso aqui. Agora, eu venho aqui, ó, na cava e traço uma linha inclinando aqui, ó. Bem pertinho aqui da cava. Encosto e sigo reto. Seguindo aqui a posição da cava. Subi. E já não vale mais esse pedaço. Fica este aqui. Então, a cava fica assim. Lembrando que na cava a gente tem que colocar uma pence para que não sobre tecido na parte da axila, bem assim encostadinho do busto. Fica sobrando, né, geralmente nesta posição. Então, você vai retirar um aqui. 1,5. Se você tem muito busto, até 2 você pode tirar aqui. Pouco busto, 1,5 tá bom. Marca aqui 1,5 e traça a linha reta. Retira. Termina em nada bem fininho, tá? Pronto. Assim fica mais aberto. E ao fechar, ela vai dar um bom encaixe de busto. Agora eu vou fazer o detalhe da frente.
e a manga. Já que eu tenho isso aqui pronto, eu vou aqui em outro pedacinho de papel. Aqui é a linha da cintura e eu vou copiar apenas essa parte da linha da cintura. Pronto. Copiado aqui é a parte que eu vou precisar. Eu tinha que ter deixado mais papel aqui. Eu vou colocar um pedacinho. Aqui eu vou subir 10. Mais ou menos aqui. Vou fazer uma curva bem pouco mesmo, só pra... descer aqui. Ixi, não é aqui não, peraí. Acho que eu preciso de coisa mais para cá. É mais ou menos aqui. Vou precisar de mais papel aqui. Assim. Pronto. O papel tem que ficar nesta posição, que é onde a fita vai cair. Faz essa curva aqui. E aí eu vou seguir mais para baixo para fazer a fita. Quanto que eu estou colocando a mais de fita daqui até aqui? Eu coloquei 20, tá? 20 até o ponto. Então, eu venho seguindo e vou fazer só um biquinho aqui. E volto. Pra vir até aqui em cima, ó. Aqui em cima, eu já venho curvando para encontrar na parte da fita. A fita tem uma largura de 7 de largura, tá? 7. Então, você vem aqui e faz, pode usar uma régua. E fica bem bonito a fita amarrada com a fita desta posição. Agora aqui eu já vou fazer a parte da manga, que aí eu já posso copiar. Você pode retirar e fazer fora ou fazer aqui. Eu só sei que ela vai ficar assim. Deixa eu pegar uma caneta vermelha. Vou pegar aqui. Aqui está retinho, né? Eu só dou uma inclinadinha. Pronto. Inclinadinha pra cima. Muito pouco, tá? Fica, na realidade, quase reto. Deste ponto para cá, eu fiz a minha manga com 12 de comprimento. 12. Agora, se você quer mais, você pode fazer mais. Não há problema. Este ponto tem que vir até aqui. Este ponto vindo até aqui, ele vai cobrir o seu braço. Então, nisso, ela forma a sua manga. Então, venho pontilhando, passo aqui perto, uns 2 centímetros. Aqui entra, tipo 2, né? Entra. Venho, passo por esse 2, aí eu curvo até este ponto aqui. Bonitinha, não pode ficar um biquinho aqui. Deixa eu pegar essa régua curva aqui, que aí dá pra consertar. Então, ela fica exatamente assim. Aí você pode copiar ou passar uma carretilha aqui em cima e tirar. Eu prefiro pegar e copiar, que sai melhor, porque na realidade não dá pra tirar direto do papel, senão vai cortar a modelagem. Por isso que eu prefiro copiar aqui. Eu já marco aqui o cantinho que eu estou vendo, o pontinho aqui, pontilho onde eu estou vendo, e aí é só ligar com régua.
Vou mostrar como que corta, porque na hora de cortar é que vai dar aquele efeito godê. Ombro. Agora a gente pode cortar e compensar a... Cadê? Deixa eu ver onde está. Compensar a pence. Lembra que a gente colocou uma pence de 2? Então, se colocou uma pence de 2, aqui diminuiu, né? Então, a gente tem que compensar. Eu esqueci esse detalhe, mas eu vou repor agora mesmo. Eu venho aqui. Não há problema aqui, ó. É apenas colocar um aqui, ó. Sobe um. E traça uma linha reta. Aqui. Pronto. É pra compensar a pence, tá bom? Aqui. E aqui. Pronto. Compensei um. O mesmo vai ficar aqui também, um. Pronto. Compensei um aqui. Mas esse um ainda está faltando um. Por quê? É 2 a pence, não é? Não coloquei uma pence de 2. Então, eu tenho que compensar 2. Eu só compensei um. Então, a gente vai compensar o outro 1 centímetro. Pronto. Aqui é a parte da frente e aqui é onde a gente vai fazer a amarração, tá bom? Que vai dar aquele detalhe na parte da frente. Então, eu tenho frente, compensei 1 centímetro da pence, que é de 2, mas falta 1. Então, a gente vai compensar na parte costa, que fica bom também. Onde eu vou compensar? Na parte da cintura. De preencher, mas tá com... está com lápis. Marquei aqui e vou retirar um. Aqui, deixa eu pegar essa aqui que é mais clarinha. Eu consigo ver. Ó, retira um. E aí, eu vou passar aqui a colinha nesse um. E aí, eu estou compensando o 2, né? Terminando. Compensei na cava, um e um aqui. Pronto. Aí, aqui a lateral fica igualzinha. Deixa eu marcar aqui. Você põe aqui, ó. Ó, aqui, ó, cava, aqui e aqui a barra. Então, eu compensei, então, a lateral está certinha uma com a outra. Se não fizer isso, aí vai dar diferença. E assim, já está perfeito. Aqui e, cadê? E aqui a nossa manga da parte frente. E também é parte costa, tá? Na hora do corte, eu vou mostrar como que a gente acha frente e costa. E o detalhe aqui da parte da frente também. Vamos cortar no tecido. E vamos também cortar com uma peça sua. Você não gosta de modelagem? Então, vamos cortar com uma peça sua. Pega aí uma blusinha que você tenha, que você gosta, que já é confortável em você. E vamos fazer com ela. Deixa eu usar esse tecido aqui para cortar. Tecido variado, gente. Pode ser crepe, pode ser musseline, viscose. Eu optei por um chantum, porque em vez de uma costura fácil, eu vou fazer uma costura bem mais difícil por ser mais trabalhosa, mas em compensação dos melhores acabamentos que você pode fazer em uma peça
para que de fácil ela se torne uma peça muito sofisticada e elegantíssima para umas ocasiões mais formais. Então, com uma peça sua, você posiciona na dobra e corta. Com aqui, cadê? A parte costa eu vou cortar primeiro, tá? Posiciona na dobra, corta com 1 de margem de costura e marque a pence, tá bom? Marque o pontinho da pence com giz. Você vai lá, marca aqui, ó, com giz e este pontinho e o meio da pence, aqui, tá? Marcou tudo, cortou, então você já tem a parte costa. E com o tecido dobrado, você também já pega e corta o revel. Tecido dobrado, posiciona na dobra do tecido. Corta com 1 de margem de costura, tá? Tudo com 1 de margem de costura. E você já tem a costa. Você não tem a modelagem, pega a sua blusa, posiciona e corta. E aí você coloca a pence que você quiser. Eu gosto de colocar pence sempre com 3. Deixa a barra, deixa 1 de margem de costura e vai cortando aí a sua peça. Deixa ela bem esticadinha, tá? Deixa eu virar aqui, que eu estou cortando a parte costa, né? Deixa eu virar a parte costa para poder cortar a cava. Pronto. Aqui, ó, cava costa, já que eu estou cortando a parte costa. Você pode ir direto ou marca com giz, tá? Eu posiciono com o dedo e vou marcando a cava. Cava costa aqui. Deixo 2 aqui para cima, a mais, porque tem queda de ombro e margem de costura. E aqui, o decote costa. Quando eu retiro, eu já corto certinho. Deixa eu pôr essa tesoura aqui, é melhor. Cortei aqui. Aí, o que eu fiz na modelagem, lembra? Retirei 1, não foi? Então, retira 1, termina em nada. Aqui. E aqui também. Retira 1, termina em nada. Bem fininho, olha. Pronto. Então, você tem aqui a parte costa. Marca a sua pence. Faz daqui a metade. Marca no meio. Pode ser com uma fita ou uma régua, tá? Trace a linha aqui, marca embaixo, marca em cima, mais ou menos no meio da cintura, e faz com... Você marca com giz, tá? Eu tô marcando com caneta, mas é bom marcar com giz. Só para ajudar você depois a fazer a pence. Então, marca deste lado e depois do outro também. E aí, com o tecido dobrado, você também já pode tirar o revel para costurar junto comigo, tá? Coloca aqui na dobra e corta seu revel, só copiando com a tesoura. Retira, corta reto. Então, pronto, você tem a mesma coisa que as pessoas foram cortar também com a modelagem. Você corta com a sua blusa. Agora, vamos dobrar novamente e cortar a parte frente. Agora, eu vou virar a parte frente. Lembrando que você tem modelagem aí, então posiciona na dobra, corta com 1 de margem de costura, pode deixar 3 na barra, que fica bom. Você não tem modelagem, vamos com a sua blusa dobrada, corta da mesma forma aqui.
Cortei aqui, deixei um espaço de tecido aqui pra gente fazer com giz. O que eu vou fazer aqui na parte da cava? Vou baixar um e sair para fora 1,5. Daqui, aqui, saia 1,5. Marca. Baixei um e saí 1,5. Pronto, olha o ponto. Aí eu venho terminando em nada, bem na lateral. Aqui você puxa 1,5. Pronto. Fez isso, corte com um de margem de costura, um de margem de costura. Agora eu vou marcar o restante da cava frente. Marco aqui. O ombro marca bem rente, que já fica com margem de costura, já que tem queda de ombro. Então, bem retinho. Aqui onde está o decote, aqui o decote meu é redondo aqui. Pronto. O decote eu fiz em V, no valor de 20. Daí você vê o valor que você quer de ombro. Aqui você entra um, tá? Não esquece disso. Entra um, porque você fez o mesmo na parte costa. Corta com um de margem de costura. Ombro. Entra um também, lembra? Entra um. Ok. E nesse um que você vai fazer é em cima do ombro até a parte mais alta do seu busto. Lembra? Você marcou. O mesmo que eu fiz lá na parte da modelagem. Faz igual. Achou o ponto? Então, daqui deste um que você acabou de entrar, trace uma linha reta até aqui. Pronto. Faça isso com giz, ok? E aqui, você traça uma linha reta na linha da cava, assim. Não é assim e nem é assim. É inclinado com a cava. Não marquei aqui a cava? Então, você encosta. Encostou, você vê que fica já inclinado. Trace uma linha reta. E com a tesoura aqui, você vai cortar. Com um de margem de costura. Aqui. E um de margem de costura. Ok, fez isso, agora vamos acrescentar aqui o valor da pence. Daqui, aqui 3. 3, marcou? Trace a linha. Retira aqui com um de margem de costura. Não vai até o final, vai só até aqui. Porque é um de margem de costura. Aí aqui termina bem fininho. Pronto. E fica assim. Ele fica mais distante, uns 2 dedos mais ou menos até aqui. E fica aberto assim. Exatamente assim. Quando você fechar, vai ter o mesmo efeito da modelagem. Ok? Então, você já tem essa parte aqui. Agora, vamos aqui na parte do detalhe da frente. Vamos dobrar novamente. Que eu dobrei o tecido já com essa parte aqui, que eu posso aproveitar. Sempre aproveite o tecido ao máximo, dobre onde ele vai encaixar aqui na dobra. E eu posso aproveitar essa parte aqui. Você que está fazendo com modelagem. Cortou com um de margem de costura, já que as meninas não têm a modelagem, eu vou copiar. Coloco aqui. Aqui está onde eu vou deixar. Coloco até a linha da cintura, que é mais ou menos aqui. E copio. Deixo 20 na parte da frente. Corto aqui, ó. Mais ou menos curvado até a linha da cintura aqui. E daqui, ó, vai curvando. Chega aqui, deixa um de margem de costura, tudo.
aqui com um de margem de costura e aqui corta igual porque já tem margem de costura. Ok? Aqui eu cortei igual e aqui deixa um porque tem que ter margem de costura. Aí eu retiro aqui. Aí eu corto. Aqui o que está faltando é aquela curvinha. Aí você faz aqui a curvinha. Amarrar, você tem que fazer essa curvinha aqui, tá? Aí eu mostro como a gente vai costurar. Deixa eu tirar esse biquinho aqui. Então, fica assim a parte da frente. E aí, tem as duas partes aqui. Já está feito essa parte aqui. Agora, vamos consertar a lateral. Porque a lateral, daquela forma que eu fiz, como se tivesse a mesma pence embutida aqui na lateral, aqui ficou menor, então eu tenho que retirar aqui. Onde a gente retira? Na barra, tá? Você vem aqui e retira um. Ok, aí você vem aqui e olha se a lateral está batendo, tá? Aqui, ó, está igualzinho. Já está bom. Esse aqui está um pouco maior, essa parte da frente. Aí você retira até ele ficar igualzinho. Pronto. Então, aqui está batendo, então está bom. Frente e costa. Agora, falta apenas a nossa manga. Vamos aqui. Cadê o... Quem não tem a modelagem, você vai vir aqui na parte da frente e vai pegar esta medida aqui, daqui até o pontinho. De cima até o pontinho. Vou fazer aqui nesta posição que tá melhor pra mim. Ó, aqui está a dobra, aqui está o tamanho. Eu vou colocar aqui em cima, aí eu vou... Não corta inclinado, tá? Dá uma leve curvadinha, assim. Ó, vem aqui. Você pode fazer, eu vou fazer com a caneta, que assim vocês enxergam melhor. Eu posiciono aqui e dou uma leve inclinada. Pronto, esse aqui é o tamanho. Aí, eu falei que eu fiz a minha manga com 12, então, eu venho aqui e marco 12. 12. Aí, vai diminuindo, diminuindo. Essa região aqui vai 10, aí vai diminuindo até este ponto, tá bom? Aqui nessa parte aqui, o último vem 12... Aí 11, 10, aí curva. Que assim tampa bem o seu braço. Aí corta. Essa aqui é pra quem não tem a modelagem, tá? Agora eu vou cortar com a modelagem. Corta com um de margem de costura. Eu não cortei, mas vocês colocam, tá? Um de margem de costura. Pronto. E a manguinha fica dessa forma aqui. Aí você corta outra também, tá? Então, no tecido dobrado, você tem a modelagem. O que você vai fazer... Deixa eu virar pra cá, ficar melhor. O tecido está com a dobra aqui. E eu vou posicionar aqui pra cortar. O que eu vou fazer é fazer corte 2 apenas, tá? 1 e 2. Porque a curva que eu estou fazendo é muito pouca. Eu estou fazendo tecido mais grosso, então
eu vou fazer levemente curvado. Pronto, abri pouco, não vou abrir muito não. Aí corta com um de mais de costura, porque a barra eu vou fazer fininho. Vocês alfinetam ou põem pezinho, tá? Pronto. Aí fica assim. E aí você tira novamente e aí a gente vai já cortar com o tecido. Quando você cortar, não deixa esses picadinhos que eu fiz não, tá? Que minha tesoura tá bem ruinzinha. Tira esses picadinhos aqui. Deixa bem certinho, que é pra costura ficar legal. Então, aí a gente vai cortar duas e aí já fica com tudo prontinho para a costura. A costura que eu fiz é especial. Agora eu vou mostrar aqui a minha blusa. Deixa eu pegar aqui. A peça, como eu já mostrei na foto, eu já fiz. Optei por uma costura especial. Poderia fazer uma costura fácil, a modelagem é fácil e terminaria muito rapidinho. Mas eu fiz essa opção para que vocês vejam que de uma peça bem simples, você pode transformar ela numa peça super sofisticada. Essa daqui tem tudo embutido, costura francesa e toda trabalhada. Qualquer pedacinho que tiver que precise de um viés, tem viés. Aqui na manga eu fiz do avesso, a blusa tá no avesso e a parte da frente aqui do detalhe é no direito, que é um chantum. Aqui você usa com lacinho, um nozinho ou dois nozinhos aqui. Eu fiz dois nozinhos aqui. E pode usar assim ou por dentro da saia também. Aqui na parte da pence também é tudo embutido. Você não vê costura aqui. E aqui na lateral nós temos costura embutida e costura francesa. Aqui, apesar dele ser um tecido mais grossinho, ele fica bem com costura francesa. E aqui na parte de trás nós temos a pence, que é a cintura, a peça. Aqui a manga, ela cobre bem o seu braço. Então, é uma costura toda especial. E eu vou deixar aí abaixo, para quem quiser ver, uma costura feita com um ótimo acabamento. Aí é só você ir lá ver toda a costura, tá? Quer fazer no modo fácil? Pode fazer também, é bem rapidinho no modo fácil. Então, o link da costura vai ficar aí embaixo. Eu espero que tenham gostado da modelagem de hoje. E aqui eu vou mostrar o avesso, como eu estou falando. Está tudo embutido, ó, se você olhar aqui. Você não vê a pence aqui, ó, fica tudinho por dentro aqui, a parte da manga também. Aqui a pence e aqui a parte da costura francesa e aqui a parte do embutido. Então, é como eu mostrei na lateral, é embutido e costura francesa. Por isso fica assim, com este acabamento. Então é isso por hoje, eu espero que tenham gostado da modelagem. É uma modelagem muito simples, mas é um modelinho muito confortável. A manga é uma delícia de usar. Ela é ótima para o verão, que vai vir brevemente. E você vai ficar bem elegante. Então é isso, obrigado pela companhia. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!